Boa tarde. Passando por aqui de novo para falar sobre a medida provisória 936, que cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Bom, esse benefício foi criado pelo governo federal e será pago mensalmente para aqueles empregados que tiveram redução de jornada de trabalho com redução proporcional dos salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Operacionalização do benefício. Esse benefício ele depende de uma informação que o empregador vai fazer para o Ministério da Economia, dizendo qual o trabalhador que se encontra na condição de redução de jornada e qual é a modalidade de redução aplicada, e também aqueles que tiveram a suspensão de contrato de trabalho aplicada. O empregador deve fazer essa comunicação no prazo de 10 dias contados da data da celebração do acordo. Então, fazendo um acordo no dia 3 de abril, ele deve fazer a comunicação até o dia 13 de abril. O pagamento será feito pelo Ministério da Economia, né, através das seus operadores financeiros. Né? Hoje a gente tem como operador financeiro principal a Caixa, né, que tem pago o seguro-desemprego, mas também podem ser utilizados os demais agentes, então, o Correio, os correspondentes, as agências lotéricas, todos esses agentes financeiros poderão ser utilizados. Ainda não tem uma definição de quem será o correspondente. Bom, a primeira parcela vai ser paga no prazo de 30 dias. Então, já a contar, se houver a celebração de um acordo agora, a primeira parcela vai ser paga em 30 dias da data em que o acordo for celebrado. Mas esse pagamento, neste prazo, ele depende da comunicação do empregador, também no prazo estabelecido desses 10 dias. Então, se o empregador não fizer essa comunicação, o empregado não vai receber nesse prazo. Mas se o empregador não fizer a comunicação neste prazo, ele está sujeito a algumas sanções, certo? A principal sanção que ele tem é a de ter que arcar com a remuneração do empregado da data em que foi celebrado o acordo até a data em que ele fizer a comunicação. Então tem que ter muito cuidado com essa comunicação aí, de cumprir esse prazo, para não ter que arcar com esse ônus aí. Se o empregador deixar de comunicar no prazo, o benefício começa a contar da data em que o empregador fizer a comunicação, e a partir dessa data, então, o empregador fica dispensado do pagamento da remuneração e o empregado passa a receber aquele benefício. Bom, esse benefício vai ser pago enquanto durar a redução de jornada de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho. E ainda essa comunicação ainda depende de regulamentação, né, do Ministério da Economia para definir. Ainda não existe uma definição, então dependemos ainda de uma regulamentação para dizer aos empregadores como vai funcionar essa informação.
Bom, agora falando da suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá também fazer acordo para suspensão temporária do contrato de trabalho com seus empregados. O prazo máximo dessa suspensão é de 60 dias. Então, quando a gente falava de redução, a gente falava de prazo de 90. No caso da suspensão, o prazo é mais curto, é um prazo de 60. E essa suspensão em 2 períodos de 30 dias. Então, períodos um pouco maiores também, né? A redução de jornada poderia ser estabelecida por qualquer prazo, nesse estamos falando em 2 prazos de 30 com um máximo de 60. Neste caso, é obrigatório o acordo por escrito, também com antecedência de 2 dias corridos, tá? Então, vale aquele exemplo dado no caso da redução de jornada, tá? Então, faz um acordo no dia 3 de 4, a suspensão começa a valer no dia 5 de 4, tá? E sempre considerando os sábados e os domingos. Durante este período de suspensão, o empregado continua recebendo todos os benefícios que já eram concedidos pelo empregador. Mais comuns aí são o plano de saúde, o vale-refeição, né? Mas se tiverem outros benefícios, continuam recebendo esses outros benefícios. O contrato de trabalho ele pode ser restabelecido por iniciativa do empregador, mediante uma comunicação prévia de 2 dias corridos também. Então, mesmo tendo um prazo aí de 30 ou de 60 dias, que é o limite máximo, se pode fazer a comunicação de encerramento antecipada e o empregado volta a trabalhar normalmente 2 dias depois de ser comunicado. Tá? Ele vai terminar obrigatoriamente se terminar o estado de calamidade pública. Então, cessando os efeitos da calamidade pública, cessa também a suspensão temporária do contrato de trabalho. E a outra hipótese é a data de encerramento que está prevista no acordo individual. Importante nesse caso aí é que as empresas que tiveram faturamento acima de 4 milhões e 800 no ano de 2019, elas devem pagar para o empregado 30% da remuneração. As empresas que tiveram faturamento inferior a 4 milhões e 800 em 2019 não tem custo nenhum com a aplicação da suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, de suspensão temporária do contrato de trabalho é isso, e nós voltamos com uma outra live a respeito de valor do benefício e pagamento do benefício. Bom, uma pergunta recorrente é em relação ao valor do benefício, né, e como vai funcionar esse benefício, né? Bom, o valor do benefício que o governo federal vai pagar, ele tem como base o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito. Né? No final, eu vou explicar para vocês como se calcula esse valor mensal de seguro-desemprego que o empregado teria direito, mas tem uma perda aí que o empregado vai ter em relação a isso, né? Mas é bem compreensível, né? Nos casos de redução de jornada de trabalho, o benefício vai corresponder ao valor da base de cálculo, que é o valor mensal de seguro-desemprego que ele teria direito, multiplicado pelo percentual de redução ou jornada
de redução de jornada e salário que foi acordado. Então, se o empregado teve uma redução de 25%, ele vai receber um benefício correspondente a 25% do seguro-desemprego que ele teria direito. Se ele teve uma redução de 50%, ele vai receber 50% do seguro-desemprego que teria direito. E se ele teve uma redução de 70%, ele vai receber uns 70% do seguro-desemprego que ele teria direito. Na hipótese de suspensão do contrato de trabalho, em vínculos com empresas que faturam até 4 milhões e 800, o benefício vai ser de 100% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito. E nos casos em que o vínculo for com empresas que tiveram faturamento superior a 4 milhões e 800 em 2019, o valor do benefício vai corresponder a 70% do valor do seguro-desemprego. Os outros 30%, na realidade, o empregado não perde, porque a empresa tem a obrigação de pagar os 30% do valor da remuneração que ele recebia. E aí não está vinculado a seguro-desemprego, está vinculado somente à remuneração que ele recebia efetivamente. Esse benefício não vai ser devido para o empregado que tiver em benefício do INSS, seguro-desemprego ou bolsa de qualificação profissional. Bolsa de qualificação profissional não é uma situação muito comum na nossa região, mas e nem nos setores aí mais tradicionais. Então, fica mais ou menos limitado a quem está em benefício de prestação continuada ou seguro-desemprego. Importante também salientar que o recebimento deste benefício ele não interfere em nada no seguro-desemprego que o empregado tem direito normalmente. Então, continua tendo direito ao seguro-desemprego, cumprido aqueles requisitos de tempo de trabalho, o tempo de vínculo em determinado período. Bom, o valor do seguro-desemprego, certo? Para que as empresas saibam materializar quanto o empregado pode perder com a aplicação dessa redução. Então, o valor do seguro-desemprego ele é obtido com base na média mensal dos últimos 3 meses, de valor de remuneração dos últimos 3 meses. Então, o primeiro cálculo que tem que se fazer é isso. Pega a remuneração dos últimos 3 meses e calcula a média. Divide por 3, a média vai ter a média salarial dos últimos 3 meses. E aí pega essa média salarial e nós vamos ter 3 faixas, certo? A faixa até 1.599,61, em que a gente pega a média salarial e multiplica por 80%, e o resultado disso vai ser o valor do seguro-desemprego que é devido ao empregado, né? E temos uma segunda faixa salarial, de média salarial, que é de 1.599,62 a 2.666,29. Neste caso, pega a média salarial, multiplica por 50%, ao resultado disso soma 1.279,69. Esse vai ser o valor do seguro-desemprego para quem estiver dentro desta faixa. Nas remunerações acima de 2.666,29, todos recebem um valor fixo de 1.813,03, que é o limite do seguro-desemprego. Então, utilizando esses dados aí, se consegue fazer, verificar quanto é o valor que o empregado vai receber de benefício, né? E ver quanto ele vai, vamos dizer, contribuir também em
em relação a essa redução ou suspensão do contrato de trabalho dele.